O Nen é uma técnica de Hunter x Hunter que permite qualquer ser vivo usar e manipular o seu próprio fluxo de energia vital do corpo, que a gente conhece como aura. E quando o Nen é dominado, é possível que a pessoa ganhe algum tipo de poder que é diferente para cada um. Só que isso, de alguma forma, pode ficar perigoso e por isso essa técnica Nen é mantida em segredo das pessoas, com a finalidade de manter o equilíbrio na sociedade. Mas agora, nos últimos capítulos, apareceu mais 5 novas habilidades Nens esquecidas, que se você quiser ver, eu vou te falar de todas elas. E aí galera, beleza? Eu sou o Fabrício trazendo mais um vídeo e dessa vez das 5 novas habilidades Nens esquecidas de Hunter x Hunter, que talvez você tenha esquecido delas, mas que são habilidades que podem mudar o rumo da obra e principalmente nesse arco da Guerra de Sucessão, que pode ter várias reviravoltas com essas habilidades entrando em cena. Então faz o seguinte, eu vou falar um por um desses usuários e as habilidades deles e no final você decide se esse conteúdo merece seu like, sua inscrição. Então para vocês, tudo sobre o segredo por trás das 5 habilidades Nens esquecidas. No mundo de Hunter x Hunter, há caçadores e alguns grupos do submundo, que são pessoas que dominam com maestria essa arte do Nen, variando da capacidade da pessoa, como a trupe fantasma, que tem seus membros com habilidades Nen desenvolvidas sendo uma diferente da outra, como também o alto escalão da Associação Hunter. Mas agora no arco da Guerra de Sucessão que está sendo desenvolvido, com a entrada de grupos ligados à máfia e a chegada de outros grupos como os Zodíacos, apareceram pessoas extremamente fortes com habilidades Nens que colocam elas num patamar muito alto do mundo. E uma delas é Sayu. Como uma das 12 forças sagradas, os Zodíacos é um grupo reconhecido por Isaac Netero, e dentre esses 12 existe um que é chamado de Sayu, um artista marcial com a representação e um rosto parecido com um macaco. Esse Zodíaco foi reconhecido pelo presidente, mas não se sabe muito sobre ele. A única coisa de importante é que ele foi treinado como caçador e teve seu foco em caçar pessoas na lista negra, pessoas corruptas ou até mesmo caçadores que não seguiam a lei. E considerando que é falado pouco sobre ele, ninguém sabe se ele sempre teve essa determinação em caçar pessoas na lista negra ou ele foi simplesmente incumbido de realizar essa tarefa. Uma coisa é certa, o Sayu é um dos poucos Zodíacos confiante o bastante em sua habilidade para desafiar um dos Zodíacos mais fortes que senta na mesa junto com ele e é considerado um dos 5 usuários de Nen mais habilidosos do mundo, o próprio Jin. Mas, mesmo desafiando o Jin, esse combate nunca foi pra frente, só que pela atitude de indiferença com o Jin, já ganha um baita respeito. Mas ele não foi confiante pelo combate corpo a corpo que ele tem, já que ele é um mestre em artes marciais, onde ele usa um cajado chamado Cajado do Sacerdote para lutar contra o seu adversário. Ele foi confiante porque ele tinha uma habilidade especial escondida ainda, que possivelmente ninguém sabia naquele momento, que ele, na mente dele, pensava que era forte o suficiente para lidar com o Jin. E sendo um usuário do Nen de tipo conjurador, o Sayu escolheu a arma Cajado do Sacerdote em algum momento, e isso não só ajuda ele em lutas contra alguém mais forte em longa distância, como alguém mais fraco em média distância, porque o Cajado do Sacerdote pode mudar seu comprimento à vontade, como aconteceu contra o Kanzai, aumentando e depois diminuindo numa medida menor que o braço do Sayu, quando ele foi falar sobre o poder dele para os outros Zodíacos. E essa é a habilidade especial que é chamada de 3 macacos, sendo o tipo de Nen dela desconhecida. Com essa habilidade, o Sayu consegue usar 3 macacos: Mizaru, o macaco que não vê, Kikazaru, o macaco que não ouve, e Iwazaru, o macaco que não fala. E uma vez que os ataques desses 3 se conectarem, o oponente não vai conseguir ver, nem ouvir e nem falar. E agora o alvo fica enfraquecido por conta da perca dos 3 sentidos. O Sayaru então tem a chance de acabar com ele com um cajado. Uma coisa é clara, que esse poder especial, além de impactar a pessoa fisicamente e mentalmente, tirando os 3 sentidos dela, essa pessoa é incapaz de manter o poder dela ativo, dando mais chances para o Sayu sair com a vitória, e por isso ele tem essa confiança nessa habilidade contra o Jin. Ainda tem muita coisa para falar desse personagem, mas eu tô montando um quadro mostrando o que cada personagem tá fazendo no arco atual, e esse daqui é interessante porque ele tá junto com Beyond Netero. Então, se você gostou da ideia, comenta aí embaixo. Zakuro Custard.
O arco da Guerra de Sucessão abre um leque com muitas pessoas entrando no navio baleia, e entre elas está o próprio Zakuro Custard, um membro da família Shiu, uma das 3 maiores famílias da máfia no Império Kakin, considerada a mais poderosa entre as 3 famílias em finanças. E o Zakuro é um dos membros dessa família importante que está nesse navio, trabalhando sob o comando do subchefe da família Rinji, e ao lado da Lynch Fulbuk, outro membro da família, onde ele teve uma tarefa muito importante de rastrear a localização do Hisoka. E como um dos membros, ele não se provou só nessa situação, mas para ele estar nessa posição, ele tem alguma coisa a mais. E muito disso se vem da habilidade Nen que ele tem, chamada Blood Mary, do tipo manipulação. Tem outras coisas que ele interferiu dentro do navio baleia com outras pessoas de outras famílias, só que não vem ao caso agora. Mas essa habilidade chama Blue Mary, é onde o Zakuro se destaca. Com ela ele consegue manipular o próprio sangue dele como ele quiser, só que a condição é que ele precisa de uma ferida aberta para deixar o sangue dele fluir para fora. E esse sangue tem força suficiente de conter e limitar os movimentos de um usuário fraco de Nen, fazendo ele desmaiar. E logo depois disso, o Zakuro ainda consegue chamar o sangue dele de volta para parar o sangramento no próprio corpo. Mas ainda tem outra variedade que essa habilidade de sangue consegue fazer. Ela pode dar vida a gotas de sangue que tem um único propósito, de busca, ou procurar alguma coisa ao redor. E é até engraçado porque as gotas de sangue criam 2 olhos que tem essa representação que elas estão indo procurar alguma coisa. E pode acontecer de algumas ser esmagadas, só que o que parece é que elas têm um poder regenerativo e elas conseguem se reformar depois. Mas assim como o sangue manipulado que volta ao Zakuro, as gotas elas não necessariamente precisam voltar, elas simplesmente voltam ao normal quando a aura acaba depois de uns 30, 40 minutos. O próximo da lista é Lynch Furuboku, outro membro da família Shiyu e também uma das subordinadas de mais confiança do Rinji. A Rinji é de extrema importância para a família, sendo uma figura de alto nível, tanto em habilidades gerais como luta, quanto para coletar informações. No navio baleia, ela e o Zakuro tiveram a maior responsabilidade de trabalhar juntos numa missão para encontrar a localização do Hisoka. E eles encontraram o Hisoka, só que eles viram que nenhum deles era páreo pro palhaço e por sorte eles conseguiram sair vivos. Só que esse não foi o primeiro desafio que a Rinji teve no navio. Quando ela teve a oportunidade de lutar, ela se destaca além de uma pessoa normal, sendo mais durável, ao ponto dela ter levado um chute na barriga de um cara muito maior que ela e ter conseguido sair sem nenhum machucado. Mas com adversários mais fortes como o Bono Lenov da Trupe Fantasmas, ela não foi páreo. Mas não é por isso que ela não tem uma habilidade desenvolvida, que é chamada de corpo e alma, do tipo emissão, provavelmente, não é confirmado, onde a Rinji faz uma pergunta para o seu alvo e na sequência ela começa a dar socos nele. E isso força a pessoa a responder a pergunta dela com a verdade, e só os dois vão ouvir essa resposta. Mas tem outro detalhe importante aqui, se ela não fazer outra pergunta depois do primeiro golpe, os outros golpes em seguida vão resultar no alvo expandindo a resposta da pergunta anterior até ela fazer outra. Não é bem uma habilidade de combate, mas para interrogatório é a habilidade mais eficaz que tem. Chrollo. Nascido na cidade de Meteoro, Chrollo é o fundador e líder do grupo de ladrões mais fortes já conhecido, a Trupe Fantasma, que fez sua principal aparição na cidade de York Nova, roubando vários artefatos muito raros, e na ponta da pirâmide tinha Chrollo orquestrando tudo, por ser reconhecido como um ladrão de recompensas nível A e a pessoa mais forte entre os membros. Segundo a própria Mati, um dos membros da trupe, o Chrollo está acima do Hisoka em termos de quem venceria uma luta, já que o Hisoka tem uma relação com o Chrollo de subordinado, mas também de um desafiante que quer lutar contra ele. Mas o que faz o Chrollo estar acima de qualquer outro da trupe, além da sua inteligência absurda, é também a habilidade dele de roubar outras habilidades que ele tem interesse. E entre várias habilidades que ele guarda no livro, tem uma que se destaca como talvez esquecida, que chama Sol e a Lua, de um tipo desconhecido entre as categorias de Nen que o Chrollo rouba de um ancião da cidade Meteoro. E é interessante porque mesmo que esse velho já tivesse morrido, o Nen dele se tornou tão poderoso que o Chrollo ainda conseguiu manter a habilidade. E ela funciona assim:
dois símbolos vão aparecer nas costas das mãos do Cruolo, um sol com o sinal de mais na esquerda e uma lua com o sinal de menos na direita. E quando ele toca no alvo que ele quer, ele pode marcar essa pessoa dependendo da mão que ele usar, tanto com o símbolo do sol ou da lua. E quando as duas mãos do Cruolo se tocam, isso gera uma explosão no alvo. E essa explosão pode acontecer muito rápida dependendo do Cruolo, porque as marcas elas podem ser criadas na hora. Toca e a marca aparece no alvo e bum! Só que para atingir o potencial máximo de explosão, o Cruolo precisa tocar o alvo por pelo menos de 3 a 5 segundos. E nesse caso, a explosão é tão forte que pode matar as pessoas ao redor do alvo que o Cruolo colocou a marca e não só o alvo. Outra coisa interessante é que mesmo depois que as marcas foram fixadas no alvo, elas vão continuar lá até explodir, mesmo que o livro do Cruolo esteja fechado, que dá um diferencial para essa habilidade que ninguém sabe que tipo de NEM ele está usando, mas tem uma teoria que fala que o efeito dessa habilidade pode ser explicado por uma combinação de emissão e transmutação, mas diz aí embaixo o que você acha. Hinrig Bigandafno. O próximo é o subchefe da família Xiu, Hinrig, considerado uma das pessoas mais fortes da máfia e o segundo no comando da família Xiu, perdendo só pro próprio chefe. E sendo uma pessoa de um escalão alto da família, ele se mostra muito mais capaz, tanto em poder quanto de inteligência, como é mostrado quando ele percebeu que dois membros da Hayley ficaram olhando na direção dele num ambiente lotado de pessoas. E depois de um tempo ele mostra a utilidade dele fazendo uma pequena aliança, se unindo com alguns membros da trupe fantasma para encontrar a Morena e eliminar a Hayley. E no meio disso tudo, ele consegue de certa forma o respeito do Nobunaga. Mas o que destaca ele, como todos dessa lista, é a habilidade NEM de conjuração que ele tem, chamada de risco biológico, que é uma das habilidades que pra mim é uma das mais criativas que o Togashi já fez. O Hinrig, ele consegue transformar qualquer dispositivo ou objeto que ele toca em um animal, e não o bastante, a transformação fica de um jeito parcial, metade objeto e metade animal, só que o animal ele conserva a propriedade do objeto, como ele fez transformando uma câmera num gato para manter a área sob vigilância quando ele estava fora. Ou também o melhor exemplo é quando ele transforma duas armas em cobra de dois guardas que simplesmente quando a cobra vai atacar eles, vem o disparo da arma de dentro da boca da cobra, conservando a propriedade inicial do objeto. Outra coisa também é que o efeito do risco biológico volta para sua forma original depois que a aura é usada. E como eu disse, essa habilidade é diferente porque ela se enquadra em dois tipos de NEM. A conjuração, porque os efeitos dessa habilidade pode ser vista pelas pessoas que não têm NEM, e também a manipulação, onde o Hirinjin consegue controlar os animais, tornando ele um coringa nessa guerra de sucessão. Galera, me surpreende ainda o Togashi ter a criatividade de fazer mais habilidades para os personagens dele, que já tinha muito, e que não fica uma coisa genérica, é sempre uma coisa a mais. Ele consegue fazer essa diferenciação nas habilidades. Mas o que você achou disso tudo? Você conhecia todas essas habilidades? E também diz aí qual dessas aqui foi a sua favorita, deixa aí embaixo que eu vou estar lendo. E também nos comentários eu comentei qual foi a minha favorita dessas 5. Então faz o seguinte, para quem chegou até o final do vídeo, eu queria muita ajuda de vocês com temas de vídeos para eu fazer mais conteúdo de Hunter x Hunter aqui para vocês, porque tem muita coisa de verdade que dá para extrair dessa história. Eu conto com vocês, valeu demais, deixa o like, se inscreve no canal para mais vídeo por aqui, até o próximo vídeo, valeu gente!